Salve, salve meu povo, salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Mais História com o professor Paulo Teles. E se você está chegando no canal agora, se inscreve o mais rápido possível, porque esse é um canal dedicado à resolução de questões, assim como dedicado a construir um repertório sociocultural e político para que te permita analisar melhor a complexidade do mundo, do nosso país e, é claro, das mais diferentes áreas das ciências humanas e das ciências políticas. Se você ainda não é membro do canal e quiser nos ajudar e participar, deixa seu like, se inscreve ou até mesmo acessa o nosso QR Code e nos ajuda com qualquer valor, porque assim iremos remunerar melhor a nossa equipe, aprimorar os nossos materiais e produzir o melhor conteúdo para você. Sem mais enrolações, no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 74 da prova do Enem 2023, caderno azul. E aqui vamos dar uma olhadinha nessa questão. Ó. Questão 74, ele traz o seguinte texto. Tahuantinsuyo, o nome do Império Inca em Quechua, era dividido em 4 partes ou suyos. Chichansuyo, noroeste do Peru e Equador, Antisuyo, parte amazônica do Império, Collasuyo, atual Bolívia, e Condessuyo, costa do Oceano Pacífico, e tinha Cusco, no atual Peru, com sua capital imperial. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos Incas deveriam adotar a língua Quichua, adorar o Sapa Inca e o Sol e pagar taxas em forma de horas de trabalhos periódicos. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural em que vários diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar em suas línguas nativas. Quando você avança para o texto, e vai para o comando, né? A gente vê aqui, ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com o passado, com os aspectos culturais, os incas tinham uma postura. Aí você tem os itens. Bom, para quem está chegando agora e não está muito habituado, nesse canal a gente não apenas resolve a questão, como também fazemos uma análise do conteúdo abordado por ela. Antes de me dedicar a resolvê-la, vamos falar um pouquinho sobre os incas. Primeira coisa importante a ser destacada é que a civilização inca não era chamada de civilização inca, né? O nome correto dela era Tahuantinsuyo. E esse termo civilização inca, ele se dá por uma prática que era muito comum cometida pelos povos europeus e também pelos povos dominadores, que é o etnocentrismo. Do que se trata o etnocentrismo? O etnocentrismo é uma prática, né, cultural na qual uma cultura se julga superior à outra e, a partir disso, tenta analisar a outra cultura pelos seus valores e pelas suas perspectivas, o que, por muito, em via de regra, gera conflitos, gera más conceituações, gera equívocos históricos. Um equívoco famoso é o equívoco cometido pelo Cristóvão Colombo ao acreditar que tinha chegado às Índias e chamou todos os povos nativos de índios, expressão essa que durou muito tempo e só muito recentemente que a gente tem corrigido, certo? Um outro termo comum é o Angola. Angola não é o nome original daquele território. O nome daquele território era Dongo. E o título dado ao governante é que era Angola. Quando os portugueses chegaram, eles acabaram chamando todos eles de Angolas. A mesma coisa aconteceu com os Incas. Incas não era o nome da civilização. Inca era o título dado ao governante. E por conta disso, quando os espanhóis chegaram, acabaram chamando todos de Incas. Enfim, vamos avançar. Quando a gente fala da civilização Inca, a gente está falando de uma civilização que ocupou um território de quase 4.000 quilômetros de extensão. É muita coisa e, evidentemente, que a primeira pergunta que os alunos me fazem é como é que eles conseguiam administrar tudo isso? O primeiro ponto é que os Incas possuíam um aparelho político-administrativo extremamente complexo e desenvolvido para sua época. Era um aparelho montado em torno de aldeias agrícolas chamadas de ayulos, ou comunidades agrícolas, e cada comunidade dessa possuía um chefe local chamado curaca. Como o povo Inca era um povo conquistador, ele acabou dominando vários povos, né, pelos territórios que ele avançou. E essa dominação ela era realizada tanto pela via político-econômica, tributária,
Os incas obrigavam os povos dominados a pagar impostos, como também pelo viés cultural. Mas ainda que eles dominassem culturalmente os povos, eles não proibiam esses povos de manter a sua cultura, tá? Além disso, é importante lembrar que os incas montaram uma ampla rede de estradas, como você pode ver aqui nessa segunda imagem, e através dessa rede de estradas, eles mantinham um aparelho de fiscalização que era exercido por uma enorme burocracia estatal. Ele tinha fiscais que viajavam, né, por essas estradas. Inclusive, os incas possuíam um sistema de correios. É sempre bom lembrar. A sua sociedade era uma sociedade altamente complexa e extremamente dividida em castas, né, estamentos, onde você tinha nas duas camadas superiores os incas e a realeza. A realeza, a gente tem o príncipe, que era o filho do Inca, né, o Auqui, e os panacas reales, que eram os familiares, né, que faziam parte. Eu sei que deve ter piadinha rolando agora com o termo panaca real, mas, enfim, a expressão da época, né, vamos nos manter fora da quinta série. Havia uma nobreza de sangue e uma nobreza de privilégio, tá? A nobreza de privilégio geralmente eram guerreiros ou sacerdotes, e lá na base havia um grupo chamado Ianacona. Grave esse nome que eu vou usá-lo daqui a pouco. Paulo, se os incas eram tão poderosos, com cidades tão avançadas, inclusive com fornecimento de água, como é que eles foram conquistados por espanhóis, né, maltrapilhos, fedorentos, que chegaram aqui com o processo de expansão marítima? Bom, digamos que foi um pouco de sorte e um pouco de azar. Sorte para os espanhóis, azar para os incas. Porque quando os espanhóis chegaram, liderados pelo Francisco Pizarro, os incas passavam por uma guerra civil entre dois irmãos, né? Havia o Atahualpa, que era um irmão mais cortês, no sentido, ele era muito mais nobre, nobre no sentido de viver na corte, era uma figura muito mais refinada no sentido de evitar grandes expedições ou grandes batalhas, era mais um burocrata, um político, tá? E havia o Huasca. Huasca, ele era um guerreiro, tá? Um cara que era muito respeitado entre as tribos do norte, que eram tribos muito fortes, tá? E que desafiava a autoridade da Atahualpa. E aí, em meio a essa guerra civil, os espanhóis chegaram. O Atahualpa, curioso, foi com a sua comitiva, né, ver quem eram esses espanhóis. E quando os espanhóis viram o Atahualpa chegar, né, carregado por outras pessoas, ornado com prata e ouro e tudo que era metal, os espanhóis logo viram que aquele indivíduo era uma figura de poder. E aí, né, bom, delinquentes que eram, sequestraram a Atahualpa e exigiram o pagamento de uma indenização. Como você pode ver aqui na imagem, os espanhóis sequestrando, né, pegando o Atahualpa à força. Os incas ficaram malucos, né, porque seu imperador era visto como uma figura divina e conseguiram pagar a indenização em coisa de um dia. Fala-se que eles encheram um galpão de prata em um dia. E isso despertou ainda mais a ganância dos espanhóis. Enquanto está rolando toda essa confusão lá no sul, né, na região ali próximo da Bacia do Prata, o Huasca é morto em batalha no norte. E olha que coisa, né? O Atahualpa, ele estava preso pelos espanhóis, o Huasca morreu e os incas se viram ali basicamente sem liderança. Bom, essa ausência de liderança fez com que os espanhóis não só se aliassem a povos inimigos dos incas para derrotá-los, como também estimulassem a rebelião dos Yanaconas, que eram escravos dominados pelos incas, que vão, obviamente, lutar contra aquele que era o seu dominador. É verdade que havia um sistema de trabalho na civilização inca chamado de mita, que era uma espécie de sorteio para trabalho, onde esses indivíduos eram sorteados para trabalhar a mais e, consequentemente, produzir mais comida. E essa comida era redistribuída para aqueles que não tinham condição de trabalhar. Ou seja, os incas já tinham um sistema de previdência social, meus caros. Bom, o fato de se converter ao catolicismo não impediu que Atahualpa fosse morto. Ele acabou escapando da fogueira, mas foi enforcado. E aí, né, os espanhóis vão deitar e rolar na civilização inca, que vai resistir ainda por vários anos, mas evidentemente não vai ter condição de expulsar os espanhóis, acaba sendo dominada. Bom, agora vamos para a questão. Primeira estratégia, não comece pelo texto. Por que não comece pelo texto? Porque você vai ler o texto, vai ler o comando e aí vai voltar para o texto. Você não pode perder tempo, meu caro. Não faça isso. Vá direto para o comando da questão. E no comando da questão, o que é que a gente encontra? É importante você entender
que na prova do Enem existe aquilo que a questão te dá, existe aquilo que a questão te pede. O que é que ela está me dando? Ó, ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, então ele está me dizendo que há uma comparação no texto. Tá? Há uma comparação a respeito da forma de dominação em relação aos aspectos culturais. Ele já está me dizendo que há essa comparação. Tá? Ele está me dizendo que já existe isso, beleza? E que há uma comparação sobre os aspectos culturais, beleza? Aí ele vai te pedir, os incas tinham uma postura. Então, qual é a pergunta que ele está me fazendo? Qual é a postura dos incas a respeito da dominação relacionada aos aspectos culturais? Então, como é que os incas se posicionavam quando dominavam povos em relação aos aspectos culturais? Agora sim a gente pode ler o texto. Porque o que é que o texto quer? Eu costumo dizer para os meus alunos e para todos aqueles que me acompanham nas redes sociais que a prova do Enem é conteudista, mas não é conceitual. Ou seja, ela não quer te perguntar o que é o conteúdo. Ela supõe que você já sabe o conteúdo e a partir daquilo que você sabe, ela vai querer que você recrute habilidades. Habilidade de interpretar, relacionar, comparar, avaliar, identificar, que é o caso dessa questão. Beleza? Então vamos nessa. Vamos ver quais são as informações que ele me traz no texto. Tahuantinsuyo, o nome do Império Inca, em Quechua, era dividido em 4 partes ou suyos. Xixansuyo, Antisuyo, Colassuyo, Condesuyo e tinha Cusco. Então, nessa primeira parte aqui do texto, o que é que ele me deu? A organização geográfica do Império Inca. Somente isso. Ele só me mostrou como o Império Inca era dividido. Aí a gente vai continuar. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos incas deveriam adotar a língua quechua, adorar o Sapa Inca e o Sol e pagar taxas em forma de horas e trabalhos periódicos, que é a mita. Então aqui ele já me dá a organização social. Paulo, como é que eu vou saber qual das duas informações é importante? Aí, meu caro, é estratégia de texto. Tudo que é importante num texto ou se repete ou é descrito. Vamos ver o que é importante então. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural, em que vários diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar suas línguas nativas. Qual é a ênfase que ele dá no texto? A maneira como os incas se organizavam socialmente. A partir daí, qual é a postura que os incas possuíam? A postura está clara no texto. Eles permitiam que os povos mantivessem sua cultura, eles permitiam que os povos mantivessem a sua língua, desde que falassem a língua oficial e também adorassem o Sapa Inca e o Sol, que era a crença dos povos incas. Então a postura era aceitável no que alude aos direitos humanos? Não, gente. Direito humano é um elemento que é da nossa época. Para ser mais exato, a ideia de direitos humanos surgiu a partir da Revolução Francesa. Então, quando você tem o item afirmando algo que não está presente no texto, isso é um típico erro de extrapolação. Tá? O que é um erro de extrapolação? É aquilo que o item extrapola as informações possíveis no texto. Admissível no que se remete às crenças coloniais? Não, gente, as crenças coloniais nem estão descritas no texto. As crenças coloniais são crenças como o catolicismo. Então aqui também nós temos um erro de extrapolação. Tolerável no que se refere aos regimes tributários. Contradição é outro tipo de erro comum na prova do Enem. Contradição. Se você quer saber mais sobre os erros da prova do Enem, acompanha meus vídeos, eu falo muito sobre eles, beleza? Então, contradição. Ele não tolera que as pessoas deixem de pagar impostos. Aí vai agora para a letra D. Flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. Aí sim, essa é a resposta. E aí a letra D, compreensível no que concerne às normas laborais. Gente, norma laboral é norma de trabalho, não existe norma de trabalho, né, presente no texto. Erro também de extrapolação. É isso. Questão de competência 3, que trata da atuação das instituições sociais. Habilidade 11, a gente está se referindo aqui a práticas sociais e cabe a você identificar isso. Bom, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.